que é o bloco em que nós receberemos perguntas de vocês. Calma, pessoal, não se batam, por favor, certo? Nossa, meu amigo, deixa eu ver aqui, porque vai ter que selecionar. Rapaz, difícil selecionar isso aqui, viu? Vamos ver essa aqui. Essa aqui, na ressurreição teremos a idade que tínhamos quando morremos? Quem morre bebê, sei lá, e for para o céu, vai virar um bebê no céu? Vai, aí, sei lá, alguém vai ensinar a andar? Falar? Quem foi que fez essa Meu pergunta, amigo. rapaz? Carol, pode responder. Gente, é especulação. É especulação demais. Assim, o que a Bíblia deixa a gente entender é que nós seremos jovens, né? Porque nós não teremos sinais de envelhecimento, não envelheceremos mais, nem defeito nenhum, nem doença. Então, na minha cabeça ficou que seremos jovens. Agora, quem morreu na infância, eu vou deixar isso aí com o Caio. Mas, para conhecer isso, quem quer levar um mata-leão e ir logo para o estado intermediário para ter conhecimento exato? Alguns estudiosos afirmam que nós teremos, todos, né, terão a idade madura, que segundo a Bíblia é em torno de 30 anos de idade, que é a idade da maturação biológica e psicológica. Alguns afirmam isso, mas, como disse bem Carol, é apenas teoria. Não existe nenhuma evidência bíblica afirmando isto. Apenas teoria. Então, quando nós chegarmos lá, certamente conheceremos muito bem. Vamos fazer assim, fazer a pergunta, eles vão responder bem diretamente, né? E aí a gente já passa para outra, porque vocês estão vendo aqui que o negócio está bem complexo. Vamos lá. Há como os vivos terem contato com os mortos? A transfiguração não daria base para a doutrina espírita? Essa é fácil, dá para responder rápido. Viu, genial. Meu Pai, onde está o Senhor? Comunique-se. Estão assistindo muito Ghost do outro lado da vida, meu amigo. Não há a possibilidade de comunicação. Se fosse possível, na história que Jesus contou, né, do rico e Lázaro, certamente o rico iria adentrar a realidade de seus irmãos paternos, mas ele pede para que Abraão envie Lázaro ressurreto, não a alma de Lázaro, mas Lázaro ressurreto. Tanto que Abraão vai dizer: eles não vão acreditar mesmo que um dos mortos ressuscite. Então, a impossibilidade de comunicação dos vivos com os mortos. A transfiguração não possibilita isto, porque advogar a favor das crenças espíritas. Por quê? Porque quem apareceu foram Moisés e Elias por ordem do Senhor Jesus, santos que conversavam com o Criador deles. Elias e Moisés conversavam com o Senhor deles. Então não tem comunicação com mortos entre vivos nessa questão. É que Jesus é Senhor da realidade terrena, material, e também da realidade espiritual, tranquilamente. Então aconteceu com Jesus. Nenhum dos apóstolos teve essa experiência, nenhum dos nossos grandes teólogos tiveram essa experiência, então não vale. Somente ali aconteceu porque Jesus é Senhor, tanto de Elias e Moisés e dos demais, quanto daqueles que estavam na terra. Próxima pergunta. O estado intermediário é sinônimo de seio de Abraão? No caso, o seio de Abraão seria o sinônimo, digamos assim, para a mesma coisa que o céu, né? que a presença de Deus, que o paraíso. Então, nesse sentido de que a alma, durante o estado intermediário, estará no céu, paraíso, seio de Abraão, nesse sentido, pode-se dizer que sim. Próxima pergunta, 2 Coríntios, capítulo 12, que vai falar, acho que é o arrebatamento corporal, não sei, arrebatamento que Paulo fala de ter chegado em tese até o terceiro céu, né? Em tese não, ele disse que foi ao terceiro céu, foi de fato. Mas como isso acontece, na verdade? Então, há muitas teses em relação a isso. Então, o que aconteceu de fato? Foi o espírito de Paulo? Como é que foi isso? Nem Paulo soube dizer. Ele disse: não sei se no corpo ou fora do corpo. Ele diz isso, né? Então nem Paulo sabia como foi que se deu essa realidade. Ele tinha certeza plena que foi, mas se no corpo ou fora do corpo, ele não podia dizer isso. E terceiro céu é apenas uma expressão
que indica a realidade de Deus. Não é que existe primeiro, segundo e terceiro, né? Alguns estudiosos dizem que o céu na concepção bíblica é esse céu que nós vemos, aí depois vem o céu que é o espaço, onde estão as estrelas, e depois o terceiro seria o céu de Deus. Mas isso eu acho que não estava na mente dos escritores do Novo Testamento, porque eles não conheciam a astronomia como nós conhecemos. Então, terceiro céu é apenas uma expressão equivalente à expressão céu dos céus do Antigo Testamento, indicando a posição mais elevada que existe e que só Deus ocupa. Mas se Paulo foi para lá no corpo ou fora do corpo, nem ele mesmo diz. Muitas perguntas sobre o que acontece com as crianças, se elas são salvas ou não quando morrem bem cedinho, e como é que elas ficam no estado intermediário. Pode responder? Essa pergunta, inclusive, já foi falada no Café com Palavra passado, né, sobre aborto. É uma pergunta sempre muito difícil de responder, porque a Bíblia não nos deixa bater o martelo, né? Todas as crianças que morrem na infância serão salvas, ou todas serão condenadas. Não é clara nesse sentido. Então, o que nós podemos fazer é, a partir daquilo que a Bíblia é clara, nós podemos afirmar o que ela deixa claro, né? Naquilo que não deixa claro, a gente se cala. Mas vamos falar um pouquinho, então, sobre isso. A doutrina pelagianista, é agora que me fugiu a palavra, pelagiana. Eles afirmavam que os infantes, todos são salvos, aqueles que morrem na infância, por sua inocência. E isso é uma doutrina antibíblica, porque nós já vimos que todos morremos, já nascemos mortos espiritualmente. Ninguém tem uma inocência salvífica, digamos assim, em nenhum momento da vida. Então, mas nós vemos que João Batista, por exemplo, ele foi regenerado no ventre. A regeneração, que é crucial para a salvação, ela é uma atividade divina, que independe da participação do homem. No caso das crianças, dos infantes e dos deficientes mentais também que morrem na infância, os próprios reformados dividem opiniões, né? Alguns vão dizer que somente aqueles que são filhos de cristãos, né, por fazerem parte da aliança, serão salvos. Já outros, e eu prefiro essa linha, dirão que, assim como quem defende, o que eu vou dizer agora é John Piper, John MacArthur, Augusto Nicodemos, Franklin Ferreira. Então, acho que a maioria vai dizer que Deus, em sua soberania, por Ele mesmo ter contado os nossos dias de existência, Ele determina os dias da nossa existência, Ele contou entre os eleitos aqueles que morreriam na infância e também os deficientes mentais graves, que não têm cognição para entender o Evangelho. Eu acho que essa interpretação não fere a doutrina bíblica, porque se eles são salvos porque foram regenerados de maneira soberana, tá? Em algum momento da vida, e é pela graça de Cristo. A salvação somente é por graça e por meio de Cristo. O batismo não traz salvação, bem como a inocência de ninguém, porque não temos, mas somente o sangue de Cristo. A gente pode dizer que eles podem ter sido contados entre os eleitos, até porque no julgamento, em parte, será por aquilo que a gente teve revelação, né? Pela luz que nós tivemos. E as crianças, os recém-nascidos, bem como deficientes mentais, eles tiveram pouca luz, né, para serem condenados, terem sido culpados no julgamento. Então, entende-se assim: provavelmente são salvos. Perguntaram aqui: o meu cachorro Bob que morreu, vou encontrar no céu? Não é brincadeira, é brincadeira. Escreveram aqui em grego, eu vou tentar fazer a tradução. Acerca dos corpos de Enoque e Elias, eles não foram reduzidos ao pó, de fato é verdade. Antes foram arrebatados com corpo e alma. Como entender esse estado intermediário para os dois, já que estão com o corpo glorificado? Qual a justificativa para esse privilégio? É isso aqui, né? Isso é interessante. De fato é verdade, só tem 3 pessoas que estão com corpos no céu. Os 2 já mencionados e Jesus, muito bem, e Jesus. Só os 3.
Porque esses dois personagens do Antigo Testamento tiveram esse privilégio, que colocaram muito bem entre aspas. Foi Deus mostrando a redenção do corpo no Antigo Testamento. Ele mostrou, já deixou claro, nesses dois grandes acontecimentos, nesses dois grandes eventos desses personagens, ele deixou claro o que vai fazer futuramente com todos os crentes. Então foi uma pré-libação e foi uma afirmação ou uma confirmação do que já havia dito, que de fato ressuscitaria o corpo dos seus santos. Então vão para o céu Enoque e Elias como testemunho que o dia Deus fará isso com todos os santos, e isso nós encontramos com o arrebatamento mencionado por Paulo. Todos seremos arrebatados nos nossos corpos, alma e corpo juntos. Próxima pergunta, em 1 Samuel, capítulo 28. Já sabe, né? Samuel consulta médium, e aí, o que é que acontece? Que vê, é Samuel, não é Samuel? Gentilmente ela me concedeu a oportunidade. Bem, há uma divergência entre os estudiosos, mas eu vou expressar meu pensamento. Primeiro, Saul não era crente genuíno. Deus não tinha falado a ele pelos meios legais, que era profecia e o Urim e o Tumim. Deus não tinha falado por esses meios. Como ele estava muito angustiado, Saul vai procurar uma médium, que era proibido pelo Senhor fazer isso. Ele consulta a médium. A médium, ela diz que vê um ente com barba e capa subindo. Ela não diz em nenhum momento que é Samuel. Quem identifica com Samuel é Saul. E você acreditar na interpretação de Saul é muito questionável você fazer isso. Qual é a razão ali? Era Samuel mesmo? Não, não era Samuel, porque Deus não deixaria nenhum dos seus santos vir dentro de uma circunstância que ele havia proibido. Ele não permitiria isso. Outra, os crentes não sobem da terra. Os crentes estão com Deus, e o lugar que a Bíblia chama que os crentes estão com Deus é de céu ou paraíso, como chamou Jesus. Terceira, o que foi que aconteceu de fato? Ali era um demônio que estava com as características que lembrava Samuel para Saul, para atormentar ainda mais Saul e levá-lo ao suicídio, como de fato aconteceu. Então Deus ordenou que um demônio enganasse Saul para levar ao objetivo que Deus queria que Saul chegasse, que era o suicídio. Então era um demônio que estava com as feições, a aparência de Samuel, para enganar Saul e levá-lo a uma morte horrível e certamente a condenação eterna. Qual o itinerário de Jesus após a cruz, tendo em vista a passagem de ainda hoje estarás comigo no paraíso? E 1 Pedro capítulo 3, quando diz que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Bem molinha essa, viu? Pessoal, tá bom demais. Essa é bem molinha. É claro que Jesus diz assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então Jesus foi para Deus, tranquilamente. Jesus não desceu à mansão dos mortos. Jesus não foi libertar os patriarcas do limbus patrum. Ele não foi fazer isso. Ele foi direto para Deus, para o céu. Ele foi direto para o paraíso, como havia dito ao criminoso que se arrependeu. Agora, quando Pedro fala no capítulo 3 de sua primeira epístola que ele foi e pregou aos espíritos em prisão, dentro do contexto ele está falando dos contemporâneos de Noé. E Noé é chamado pelo apóstolo Pedro de pregador da justiça. Noé pregou 120 anos antes de vir o dilúvio, 120 anos pregou que Deus enviaria o dilúvio, o seu juízo. Então, nesta pregação de Noé, Jesus estava presente em seu espírito. O espírito do Cristo estava movendo Noé a pregar. E o que Pedro está lembrando é que os espíritos que estavam em prisão, no momento que Pedro está escrevendo a carta, eles se encontravam em prisão, esses espíritos. Aí, quem são esses espíritos? Aqueles que outrora foram desobedientes no tempo de Noé, seres humanos do tempo de Noé, que morreram no dilúvio e que se encontravam naquele exato momento que Pedro estava escrevendo, presos. Então Jesus não foi pregar àqueles que estavam no estado intermediário. Jesus foi para o céu, e esses que Pedro está falando eram aqueles que estavam naquele momento
em prisão, aguardando somente o julgamento, porque foram desobedientes ao Espírito do Cristo que estava em Noé no momento da pregação antes do dilúvio. Complexo, né? Extremamente. Isso aí ele deve ter lido uns 2 teologias temáticas bem grandes assim, ó, para falar isso e resumir. Vamos lá. Como explicar a morte infinita como castigo por pecados que são finitos? O corpo, ou seja, a alma, enfim, pode ser aniquilada durante a eternidade. Ei, estou falando. Cadê você? Eu emprestei isso aqui a ela, então eu emprestei isso aqui a você. É a amiga falando e conversando. Tô brincando, pessoal. Mas vamos lá. Então, tem a questão do aniquilacionismo, tem outros... Muita coisa é dita sobre isso, né? Como é que Deus condena alguém para o inferno eterno se a pessoa comete pecados finitos? É, isso mesmo. Essa argumentação foi uma argumentação levantada por John Stott, que era aniquilacionista. Ele disse que não corresponde à justiça divina. A pessoa pecou temporalmente, porque ela só peca nessa história, ela pecou temporalmente, então a justiça divina não pode ser aplicada em demasia, castigando. Tem que ser de acordo com o pecado cometido. E se o pecado foi temporal, então a punição também é temporal, não pode ser eterna. Os aniquilacionistas vão argumentar em torno dessas questões e também em torno de 2 outros atributos do Senhor, que é a bondade e a misericórdia. Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que não permitiria que uma criatura racional sua padecesse uma eternidade de sofrimento. Mas só que eles não conseguem lidar com os textos que o próprio Jesus fala que o fogo é eterno e o verme nunca morre. A ideia é o seguinte: o pecado, mesmo que seja temporal, ele é contra quem? Contra Deus. E Deus é um ser eterno e infinito em excelências. Então, se o pecado, eu vou ficar com o pensamento de Jonathan Edwards, se o pecado é contra um ser tão excelente, eterno e infinito, então o pecado tem valor eterno e infinito. Então pode ser e deve ser punido eternamente. E no inferno, os pecadores, eles não vão deixar de pecar, eles vão continuar pecando e aumentando, portanto, a presença de um Deus eternamente irado entre eles. Eles não deixam de ser pecadores. A história do continuam pecando contra Deus. Eles sabem que é justo estarem lá no lugar de condenação. Deus é justo em fazer isso. Eles reconhecem isso, mas eles vão continuar sempre rebeldes contra Deus. Então o pecado deles é um pecado eterno, porque é contra um ser excelente e eterno. Interessante, né? Nessa história ele pede, o cidadão que está no inferno, ele pede que a vontade dele seja cumprida, né? Então ele continua sendo o centro do universo. A idolatria ali no coração daquele homem que está queimando no inferno. Nem o inferno gera regeneração, leva o homem para Deus de volta. Só Cristo faz isso mesmo. Bom, o credo apostólico diz que Jesus desceu ao Hades. O Hades corresponde ao Sheol hebraico. E o que é Sheol de fato? Carol só tá assim, ó, só não passe assim, ó. Copa do Mundo aqui, ó, só ela. Eu passo para tu, ó. Morreu, foi sepultado, desceu à mansão dos mortos, né? Calvino questionava muito essa posição de desceu à mansão dos mortos aí, ou desceu ao Hades, que é muito melhor ser assim colocado. Ele questionava, ele dizia que essa frase deveria estar no momento antes da morte, porque o Hades do Cristo foi, de fato, o inferno do Cristo foi a cruz. Foi a cruz. Então, se você... Boa noite. Graça e paz. Fala para o seu irmão que está ao seu lado. Brincadeira. Não fala nada não. Bom, pessoal, nós estamos hoje aqui, como vocês sabem, Café com Palavra, momento de discussão do culto jovem da nossa igreja. E hoje nós trataremos o tema do estado intermediário. O que acontece após a morte de alguém. Seja... E tem um sinônimo, do cristão, que entraria apenas numa redundância, porque já foi dito, foi sepultado, né? Infelizmente, no credo essa expressão foi mal colocada. É aquela questão, né? O credo não é escrito, não é um texto bíblico, né? Ele extrai, a maioria dos ensinos realmente é confessado, mas tem
esses detalhezinhos, às vezes capa assim, escapuliu, que entrou no século V, século VI. Por exemplo, a própria divisão da questão filiote da Igreja Oriental e Ocidental é devida ao credo, não foi da Bíblia. Então, o credo não é perfeito, é sempre importante dizer isso. Agora, a maioria das coisas, a grande maioria das coisas que está no credo é bíblico de fato. Bom, depois que morremos, há a possibilidade de a alma voltar ao corpo? E se a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Na ressurreição dos mortos, por exemplo, essa alma volta para o corpo. Como é esse corpo certo. Que é pó, volta no... O homem, ele só está completo, ele é uma unidade composta de alma e corpo. Então, no estado intermediário, por isso que é um estado intermediário, ele não está completo. A alegria do salvo é uma alegria real, sim, mas não é completa ainda, plena, porque ele não está com o seu corpo. Está só a alma lá e ele não está completo. Então, nesse sentido, sim, a questão da pergunta, na ressurreição do corpo, sim, o corpo será unido outra vez à alma, só que esse corpo será um corpo glorificado e estarão, sim, agora de forma plena no céu ou no inferno. Deixe-me também contribuir. Deixe-me falar do corpo. Quando a Bíblia fala da ressurreição e glorificação do corpo, a ideia, pelo menos básica, que o apóstolo Paulo apresenta em 1 Coríntios capítulo 15 é não existir mais doença para o corpo, não existir mais o envelhecimento, aleluia, né? As mulheres dão glória a isso, né? Aleluia, glória a Deus, não ruga mais, nada disso, né? E não morte. Agora, se você acha que vai ter uma plástica espiritual, eu acho que não, vai ser o seu mesmo corpo, do jeitinho que ele é, sem imperfeições, na verdade, mas é o seu mesmo rosto. Jesus não vai fazer uma plástica não, em ninguém não, viu? É o mesmo rosto, o mesmo cabelo, a mesma quantidade de braços, não vai ter 3 braços, 4 pernas, não, é a mesma coisa, é o mesmo corpo que foi sepultado, é o corpo que será levantado. Bom, como se dá o galardão no estado intermediário? Tem galardão ou não? Não, o galardão, segundo a Bíblia, vai ser no juízo final, né, que é depois do estado intermediário. É que vai ter o juízo final, que é um juízo público, né, diferente daquele após a morte, que é individual, vai perante todos, né, Deus irá ali engrandecer a Jesus Cristo, mostrar a justiça de Deus sobre os ímpios, em colocar a sua ira sobre os ímpios e a sua graça em salvar os eleitos. Então, isso é a questão de galardão, juízo final, que é depois do estado intermediário, na volta de Cristo, quando todos estaremos juntos, né? Todos os que vivem agora, durante a volta de Cristo, estarão todos, corpo e alma, perante o tribunal de Cristo, para prestar contas dos seus atos feitos pelo corpo, né? Todos nós prestaremos. Então, nesse caso, há a ressurreição e depois o julgamento final para entrar na glória eterna ou no castigo eterno, né? Enfim, é bem forte isso. Bom, outra pergunta. O diabo governa no inferno durante o estado intermediário? Dando garfada em gente. Eita. O diabo é mais um no inferno. Vocês devem lembrar de Apocalipse capítulo 20. Ele é lançado no inferno por Deus. Então, no lago que arde com fogo e enxofre. Então, o inferno não é o lugar de reinado do diabo. O inferno é lugar de tormento eterno do diabo e de todos os anjos caídos e dos homens ímpios que não foram salvos. O inferno é lugar de Deus reinar em toda a sua ira. A presença de Deus será eterna no inferno, somente com ira. Hoje Deus é um Deus que se ira, sim. Paulo disse isso em Romanos capítulo 1. Deus está irado contra a raça humana, mas só que esta ira ele mescla com graça e com misericórdia. No inferno não tem mescla de graça e ira, de misericórdia com ira, não, é só ira pura. E ninguém na face dessa terra não sabe o que é um Deus completamente irado. Nem as pessoas que estão no inferno neste momento, porque estão no estado intermediário, também elas não sentem a ira de Deus plenamente. Por quê? Porque estão sem um corpo. Deus destina no estado eterno a sua ira derramada eternamente sobre o corpo e a alma do indivíduo, e isso será muito mais intenso do que é nesse exato momento.
Bom, haverá comida no céu? Pão, vai comer pão, vai ter lasanha, alguma coisa assim. E essa questão de ter falado de que não haveria grau de parentesco no céu, que base bíblica tem para isso? Interessante, boa pergunta. Que base bíblica, irmã? São duas perguntas. Quer responder primeiro e eu segundo? Pode ser. Essa questão é especulação também, mas assim, a gente vê que Jesus, ele no corpo ressurreto, né, já glorificado, ele comeu. Agora tem a questão digestiva que é complicado de responder, porque assim, aos Coríntios... Haverá banheiro no céu? Alguém pensou, com certeza alguém pensou. Eu acho que essa pergunta já está com essa outra, né? Mas acho que é aos Coríntios que tem dizendo que Deus destruirá, né, o estômago, algo assim, né? Então, haverá comida? Parece que sim, porque nós cearemos, tem a questão de Jesus Cristo ter se alimentado depois da ressurreição. E, ao mesmo tempo, a questão digestiva parece ser outra, porque o estômago será destruído. Enfim, é especulação, não há uma doutrina que possa embasar. Essa é uma questão bem secundária, assim. O que interessa, na verdade, é que estaremos com o nosso corpo glorificado junto a Cristo. Tem quer gente complementar? Pensando em comida no céu, meu irmão. Eu não quero estar com Deus. A comida ninguém quer deixar. Quer comer. Vai ter um peru assado, alguma coisa desse, um leitãozinho assado, aqueles que gostam de bode, né? Um bode assado. Eita, meu Deus. Sim, concernente a primeira pergunta foi muito bem respondida. A segunda pergunta, qual é a base, né, para essa quebra de relacionamentos que nós temos aqui, não tendo no estado intermediário e também no estado eterno? Quando Jesus, na sua controvérsia com os saduceus que não criam na ressurreição, mas eles contaram levantaram uma hipótese de uma mulher que teve 7 maridos, aí na ressurreição, quem ela será a esposa? Aí Jesus disse, vocês erram porque não conhecem nem a palavra nem o poder de Deus. Na ressurreição eles não se casam, não se dão em casamento, porque serão como os anjos. Quando Jesus diz isso, está falando precisamente dessa questão matrimonial. Os anjos, eles não casam, eles não têm envolvimento sexual. Então também os seres humanos, aí a Alissa estava falando dos salvos, os salvos não terão também mais esse tipo de relacionamento. Não pense mais em termos de relacionamentos aqui iguais os de lá, não, o vínculo matrimonial se quebra, passa, seremos irmãos assim como os anjos o são. Nesse aspecto espiritual, nós também seremos irmãos assim como os anjos são. Não teremos mais esses graus de parentesco, não mais. Sempre seremos todos irmãos e um único Pai, sempre adorando o mesmo Deus. Isso no novo céu e na nova terra. E aí, como é esse novo céu e nova terra aqui? É uma boa pergunta. Novo céu e nova terra, capítulo 21 de Apocalipse. Diz o texto que Deus... A Nova Jerusalém desce do céu. Nova Jerusalém, entenda-se a igreja, os que estão no céu, descem à terra, e Deus arma o tabernáculo dele na terra, ou seja, a morada dele com o seu povo na terra. Nós não vamos morar eternamente no céu. Se morrermos agora, nós estaremos no chamado céu, né? Não neste, mas naquele lugar de Deus. Nós estaremos a nossa alma, mas quando Deus restaurar todas as coisas, o final mesmo, a morada final é nessa terra. Agora, céu e terra serão a mesma realidade, não terá mais uma divisão, porque Deus dividiu, depois do pecado, a terra para os homens, Salmo 115, a terra Deus deu aos homens, e o céu ele reservou para si, com a indicação, há uma separação e a distância entre nós muito grande, Deus dizendo. Mas no novo céu e na nova terra não vai ter mais essa separação. Deus vai habitar conosco, vai estar entre nós, e nós iremos vê-lo face a face. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Teremos melhor conhecimento da verdade, as diferenças doutrinárias. Chega lá, quem era milenista, quem era pós-milenista e pré-milenista vai dar conta que o amilenismo é a verdade. Os arminianos vão se converter. Cadeira, viu? Os contrários. Certamente teremos unidade de pensamento. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13 que conheceremos como somos conhecidos. Então a ideia é que toda divergência teológica passará. Nós teremos o mesmo conhecimento, o mesmo pensamento e o pensamento correto e perfeito.
Então adoraremos, aleluia, todos serão calvinistas. Todos teremos o mesmo pensamento ortodoxo, claro. E nesse caso não no tamanho, né, na extensão do conhecimento de Deus, obviamente, né? Sempre seremos limitados. Nós não seremos transformados em deuses. Não teremos um conhecimento e entendimento infinitos. Mas nós aprenderemos constantemente por toda a eternidade sobre as excelências de nosso Deus e cantaremos e exaltaremos dentro do conhecimento fornecido a nós. Bom, pessoal, as perguntas restantes estão aqui, eu acho que já foram tocadas de algum modo, e eu queria então finalizar, até por conta da nossa hora. Vocês gostaram? Acharam bacana? O tema interessante, né? Um monte de curiosidade, eu acho que tem mais coisas aí que vocês tenham em mente, e eles vão estar aqui até no término, né? Vocês podem perguntar, questionar e tal, enfim, ter essa conversa depois do culto, pessoalmente. Bom, eu queria só terminar fazendo algumas considerações sobre o que foi falado. Primeiramente, a gente vê que é um tema complexo, que é um tema que não tem todas as respostas, que tem muitas coisas que não são claras na Bíblia. Mas também a gente tem que lembrar que boa parte das coisas que foram ditas aqui, muitas coisas que foram ditas aqui, são coisas que são periféricas, no sentido de que elas não definem se uma pessoa que acredita nessa corrente ou naquela corrente vai de fato para o céu. Né? Há muitas discussões, ninguém pode bater o martelo em todas as respostas. Algumas a Bíblia é bem clara, outras nem tanto assim. Bom, mas para além disso, tem uma questão maior que a gente tem que terminar lembrando. Esse tema não é um tema apenas de especulação filosófica e teológica. É um tema de uma realidade muito severa. Severa pelo fato de que nós, como seres humanos pecadores, aqueles que não conhecem a Cristo na verdade, eles estão condenados. Jesus não falou assim, quando morrer serão condenados. Não, já estão sob condenação devido ao fato de não terem a iluminação do Evangelho em sua mente. Isso só faz com que o tema do estado intermediário nos leve a uma reflexão. A urgência da pregação do Evangelho, a urgência de nós demonstrarmos o Evangelho com palavras e com nossas atitudes, porque essa é a única maneira de que pessoas sejam alcançadas e transformadas pelo Evangelho. Nada é mais importante que o Evangelho, nenhum outro debate político, religioso. Enfim, o Evangelho é central e deve ser central na nossa vida, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos. Estamos diante de um Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, que sonda os corações dos seres humanos e sabe, conhece aqueles que de fato o conhecerão, que conheceram a Cristo e foram de fato alcançados pelo Evangelho. Também conhece aqueles que estão em condenação e sob condenação. E de algum modo nós temos familiares, nós temos amigos, nós temos, conhecidos que não conhecem o Evangelho. E há uma necessidade nesse aspecto, nós estamos alertas quanto a isso, estampamos na nossa mente aquilo que é o estado intermediário. Ora, meus irmãos, a gente não gosta de falar do inferno por um motivo, quando a gente nos toma como referência. Porque quando a gente pega, às vezes assiste uma televisão e vê que alguém cometeu uma injustiça, assassinou outra pessoa, e às vezes a gente quer que a justiça de Deus seja feita, porque assim de fato Ele também quer, porque Deus é um Deus justo. A gente deseja, a gente quer logo e pensa logo que haja de fato aprisionamento para aquela pessoa ou algum tipo de condenação. Imagine para um Deus totalmente santo e totalmente justo para toda a eternidade, de tempos em tempos. Quando Ele olha para pessoas, quando Ele diz à criação, faça isso, e a criação faz. Quando Ele diz para a criação, louve-me, a criação louva. Mas quando Ele diz para o ser humano, faça isso, e ele não faz, Ele está indo de encontro, contrário a um Deus santo e justo. E Ele punirá essas pessoas assim. A nossa única esperança é Cristo, é o Evangelho. E a nossa maior responsabilidade é de pregar e de viver o Evangelho. Isso demonstrando naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos. Então, Deus escolheu pessoas assim como nós, imperfeitas, para tamanha tarefa. E aquelas pessoas que aqui estão, porventura, que não conhecem a Cristo pessoalmente, ainda que conheçam a estrutura eclesiástica da igreja, meu irmão, volte-se, olhe para a cruz de Cristo, venha ao Evangelho, corra porque o tempo urge. E não dá tempo demais para especular.
e você conhecerá grande alegria em Cristo. Então, meus irmãos, a mensagem central e a aplicação central a ser feita quanto a esse tema do estado intermediário é a urgência da pregação, da vivência, da proclamação do Evangelho como sendo o único meio para que pessoas, Cristo como sendo o único meio para que pessoas conheçam a verdade e vivam para a glória de Deus por toda a eternidade. Então, eu termino com essas palavras, né? Eu acho que a gente precisa ter essa reflexão, precisa incorporar isso na nossa mente, para que a gente realmente leve isso muito a sério, ok? Então, é isso, vamos terminar orando. Eu queria pedir que você se levantasse nesse momento. Nós terminaremos orando, espero que todos aqui tenham sido abençoados. E que Deus, assim, de certo modo, de algum modo, nos leve a uma reflexão, que leve a uma preocupação. Uma sociedade extremamente complexa, extremamente decaída, os pecados se avolumam, tudo que praticamente é contra o Evangelho está sendo muitas vezes legislado, decidido judicialmente, falado em nossa família, defendido, e nós precisamos então tomarmos posição e realmente mostrarmos que a glória de Cristo é maior do que tudo isso, ainda, meus irmãos, que isso nos custe. E esse é o nosso desafio no nosso tempo. Deus, nós queremos te agradecer por essa preciosíssima noite. Dá-nos, Deus, nesse momento, que vamos sair daqui, um senso, ó Deus, de respeito diante da tua glória e majestade. Nos ajuda, Deus, a não recuarmos em falar aquilo que é o Evangelho, aquilo que é a realidade do inferno, daquilo que é uma vida apartada do Senhor e que a tua mão pesa soberanamente, espremendo aquela pessoa por toda a eternidade. Deus, que isso gere um constrangimento profundo no nosso coração, uma reflexão profunda na nossa estrutura, de modo que aqueles que nós tivermos acesso e oportunidade de falarmos do Evangelho não nos escape. Nos ajuda, porque falhamos nisso todos os dias, nosso Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, mas nos ajuda, Deus, a realmente desprendermos de nós mesmos, para que pessoas conheçam o Senhor por meio de nós. Isso é a coisa mais importante. Ó Deus, que esse tema do estado intermediário não nos leve aqui a simplesmente debates teológicos, filosóficos, mas, ó Deus, a um impacto da tua palavra no nosso coração, da realidade, daquilo, ó Deus, que é a vida eterna. Só pessoas que pensam assim, ó Deus, e dessa perspectiva, conseguem levar o Senhor a sério, conseguem levar o Evangelho a sério, e conseguem doar a sua vida nos campos transculturais ou aqui, para o Evangelho. Isso, Deus, deve gerar constrangimento no nosso coração, como gerou na vida de mártires que se doaram toda a vida pelo Evangelho, assim como na vida de outros missionários, de outras pessoas, de profissionais liberais que na sociedade, no seu contexto, muitas vezes colocam sua profissão em jogo por conta da pregação do Evangelho. Deus nos ajuda a não recuarmos nesse sentido. Deus coloca na nossa mente a eternidade, ó Deus, e a realidade violenta que é a tua mão poderosa que pesa sobre o pecador e aliena-o em seu pecado, e faz com que muitas vezes a nossa sociedade, sob o teu juízo, cambaleie todos os dias. Só o Evangelho, Deus, só o Evangelho, foi isso que o Senhor disse para nós, pode realmente colocar o pingo nos is, que nós então tenhamos foco nisso, Deus, e que sejamos constrangidos por isso e transformados por isso. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Nos abençoe nessa noite, nos leva em paz, e que o Senhor abençoe nossos lares, nossos familiares, e os alcance também com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, muito bom recebê-los, agradeço a presença de cada um, Deus abençoe, agradeço também os nossos convidados, né? Então é isso, Deus abençoe, vão em paz, não peques mais, amém.